Nós, do PET Matemática, agradecemos a presença de vocês, que estão aqui ajudando a prestigiar o evento. E nós vamos dar prosseguimento agora a mais um seminário em Poincaré, com a professora Elizabeth Wegner Caras, do Departamento de Matemática da Universidade Federal do Paraná, com o título Método dos Quadrados Mínimos em Época de Quarentena. Professora, fique à vontade. Olá, boa tarde a todas e todos. É um prazer grande estar aqui nos seminários do PET. A encomenda inicial tinha sido feita sobre fractais, mas daí, pensando no momento que a gente está vivendo, a gente alterou a apresentação para métodos quadrados mínimos em época de quarentena. E o próprio trabalho tem a ver um pouco com essa transição aí do momento que a gente estava vivendo. No último semestre do ano passado, eu ministrei uma disciplina de tópicos para o curso de matemática, e nessa disciplina era tópicos e era sobre fractais. Foi uma experiência bacana de envolvimento com os alunos também desenvolveram seus trabalhos, seus projetos, fizeram as apresentações e tudo. E alguns alunos me consultaram para fazer um TCC na área de fractais, e eu acabei falando que nesse primeiro semestre eu estava com bastante alunos, e de fato eu estou em julho e agosto com vários alunos para defender mestrado, doutorado e qualificação, e o primeiro semestre estava bastante tumultuado. Mas aí surgiu a Stephanie, estava meio apavorada porque ela tinha me mandado os e-mails para o meu e-mail institucional, e que por muitos anos ele não funcionava direito, eu parei de olhar e tal, e agora que a gente está retomando, tanto é que para as mensagens do PET, eu falei, manda também para o Gmail, porque é o que eu tenho olhado mais, mas agora estou me policiando para dar mais valor para o e-mail institucional, porque em certos momentos eu tive alguns sérios problemas de não receber e-mails importantes por causa disso, mas agora o e-mail UFR de fato está funcionando, e a gente deve migrar para lá. Mas a Stephanie chegou e dizendo que aquele era o último dia que ela tinha que apresentar, entregar na coordenação o projeto do TCC e tatatã. E a Stephanie tinha sido minha aluna no curso de fractais, e ela tinha feito, já no início da disciplina de fractais, ela tinha feito um trabalho, fez umas apresentações ensinando o pessoal a trabalhar no GeoGebra com fractais, construindo fractais no GeoGebra. Então, foi uma situação que eu acabei sendo injusta com os outros que eu tinha dito não, e acabei aceitando a Stephanie como minha orientanda. E então, tinha essas razões, assim, de que ela tinha mandado, e eu não tinha dado atenção nos e-mails que ela tinha mandado pelo institucional, que eu não estava lendo, e ela tinha feito um trabalho interessante, importante durante a disciplina, se prontificado a fazer esse trabalho lá. E logo em seguida veio esse período de quarentena, e nós duas ficamos, assim, tentando decidir que tema que a gente faria o TCC. Então, eu tinha aceitado, mas a gente tinha que daí fazer o tal do projeto e tal, e a gente já estava nesse momento de isolamento. E nós duas passamos um bom período ali, e pegando os artigos, e decidindo, e vendo. Quando a gente estava quase fechando, assim, então vamos fechar com esses artigos aqui e tal, para fazer o TCC. Mas a gente está vivendo esse momento, a gente está falando tanto em números, e casos, e números de mortes, e números de casos em Covid e tal. Vamos tentar investigar um pouco esses dados que estão surgindo. E acabou sendo uma decisão bastante acertada nossa. A Stephanie está aqui nos acompanhando, e eu acho que ela pode comentar isso. Então, a gente acabou decidindo em trabalhar com métodos quadrados mínimos em época de quarentena. A apresentação que eu vou fazer hoje é uma apresentação, assim, que eu vou querer abrir as contas com vocês. Então, por quê? Porque, na verdade, o título do trabalho é só para mostrar, assim, justificar para vocês quanto que é álgebra linear, quanto que cálculo,
análises são importantes em tudo que a gente faz. Então, tudo que a gente vai estar trabalhando é envolvendo álgebra linear e cálculo, basicamente, cálculo em RM. Então, eu quero abrir um pouco as contas com vocês, até para vocês recordarem aí das aulas e tudo mais, a gente matar um pouco saudades de álgebra linear e cálculo e tudo mais. Então, a nossa apresentação, a minha e da Stephanie aqui, podem interromper a hora que vocês quiserem para a gente tentar abrir as contas mesmo, tá? Então, na verdade, os números de Covid é só uma motivação para a gente estudar coisas, aplicar coisas de álgebra linear e de cálculo em RM, tá? Então, fiquem bem à vontade. E daí eu peço que vocês me chamem a atenção, que eu vou ficar agora sem olhar para o chat, e vocês aí me chamem a atenção. Se tem alguma interrupção aí, vocês me parem a hora que quiserem, tá? Então, eu vou compartilhar aqui. Vocês estão me ouvindo? Estão vendo a tela? Dá para ouvir sim, professora. Sim, então, tá sim, professora, a visualização está tranquila aqui. Então, tá bom. Então, no método dos quadrados mínimos, você imagina que você tem um conjunto de pontos, suponha que você tem n pares de pontos, e vão facilitar a nossa vida que a gente está com esses pontos no R2. Então, você tem um xi são as abscissas, yi são as ordenadas, e eu fui plotando esses pontos num plano cartesiano. Então, no nosso trabalho aqui, então, qualquer coisa que você pode estar medindo, então, que você tem, então, esses pares de pontos. Nós, no nosso trabalho, na nossa época de quarentena, o que a gente vai estar usando é o número de mortes. Quem que vai ser o eixo das abscissas? É os dias, e as ordenadas, os y, vão ser o número de mortes por Covid no Brasil. Então, esse método dos quadrados mínimos pode ser usado, tem uma grande aplicação, e é um método que o pessoal estuda. Pode estudar em várias disciplinas, mas agora no currículo novo vocês têm a disciplina de cálculo numérico. Então, ele é visto na disciplina de cálculo numérico. Tá? Então, a gente tem esses pontos, e a gente agora quer obter uma função que modele esse conjunto de pontos, para que eu possa fazer extrapolações, para que eu possa tomar decisões em função daqueles dados que eu tenho. Então, eu tenho um conjunto de pontos e eu quero tomar decisões para além deles. Então, eu vou querer obter uma função que modele esse conjunto de pontos. Ou seja, por exemplo, nesse caso, eu estava achando que esses pontos estavam meio alinhados, então eu estava querendo obter uma reta que se aproxime desses pontos. Se aproxime em que sentido? Eu quero obter uma função, um modelo, de modo a minimizar o erro entre cada f de xi e o yi. Então, ele vai minimizando, eu quero minimizar essas distâncias entre o f de xi e o yi. Ou seja, eu não consigo traçar uma reta que passe por todos esses pontos, então, mas eu quero uma função que se aproxime, que modele esses pontos no sentido de quadrados mínimos. Ou seja, eu vou estar querendo minimizar o erro. Que erro? As distâncias do f de xi até o yi, as distâncias de cada um, ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque se eu for só considerando o sinal, um negativo, um positivo, um negativo, um positivo, um poderia compensar o outro. E acaba tirando a raiz quadrada, porque, em outras palavras, é como se você pensasse que você tem um vetor f de x1, f de x2, f de x3 até f de xn. Você tem um vetor do RM, então a gente vai estar falando em álgebra linear também. Então, você tem um vetor da f, então f de x1, f de x2, f de xm, e um vetor dos y que são dados, y1, y2, y3, ym. E você quer
minimizar a distância entre esses dois vetores. Desculpe, minimizar a norma da diferença desses dois vetores. Ou seja, eu pegar a norma de um vetor a raiz quadrada da soma do quadrado das suas componentes. Então, este erro que eu coloco aqui, nada mais é que a norma do vetor diferença entre f de x e y. Tudo bem até aqui? A gente tem o xis, tem o yi. Quem é que a gente não tem aqui na história? A gente não tem a expressão da f. Então, a expressão da f é o que a gente vai estar querendo determinar. Então, são dados xi, yi, e a gente vai querer obter uma expressão para essa função f e que minimize isso daqui. Minimizar a raiz quadrada de alguma coisa é a mesma coisa que minimizar o que está dentro da raiz. Então, só para facilitar a vida, então, sempre que se tiver um problema em cálculo 1, cálculo 2, ou análise, isso aqui, quer minimizar e alguma coisa está na raiz, é a mesma coisa que se minimizar o que está dentro da raiz. Né? Se você minimizar o argumento, você vai estar minimizando a raiz quadrada também. Tá? Então, é isso. A gente vai estar querendo encontrar uma f de modo a minimizar isso. Qual é a questão? O xi e o yi são dados, mas a f não. Então, a gente vai trabalhar hoje essa f pode ser uma função afim, uma função linear, do tipo f de x igual a 0 mais a1x, e a gente vai estar querendo, então, determinar os coeficientes a 0 e a 1, de modo que este erro aqui seja mínimo. Pode ser um modelo exponencial, a gente vai também estar trabalhando com f de x igual a lambda vezes e elevado a beta x. Então, também, aqui temos dois coeficientes, a 0 e a 1. Na exponencial, a gente também está com dois coeficientes, lambda e beta. E a gente também vai trabalhar com o modelo polinomial, em que você possa ajustar por um polinômio. Então, você pode trabalhar com vários modelos diferentes, e a gente aqui hoje vai estar trabalhando com esses três modelos. Me diga se está tudo bem até aqui. Creio que esteja em ordem. Qualquer coisa podem se manifestar no chat. E podem me interromper se eu tiver que explicar alguma coisa a mais, tá bom? Então, vamos começar. Métodos quadrados mínimos pensando no modelo linear. Então, o que a gente quer a gente tem os pontos x, y, e a gente está querendo traçar uma reta que melhor se ajuste àquele conjunto de pontos. E essa reta, então, eu vou chamar f de x igual a 0 mais a 1x. Então, eu estou com os coeficientes a 0 e a 1, que é o que eu quero determinar. De modo que o erro da soma do f de xi menos yi ao quadrado seja mínimo. Eu quero minimizar isso. Então, eu vou pegar quem que é a f de xi nesse caso. Então, sempre eu vou trabalhar com minimizar essa expressão. Mas quem que é f de xi? F de xi vai ser f de x1 a 0 mais a 1x1. F de x2 a 0 mais a 1x2. Então, f de xi é a 0 mais a 1xi. Então, eu estou falando que o xi e o yi são dados e eu quero determinar a 0 e a 1. Quem são as variáveis dessa minha função aqui? As variáveis são a 0 e a 1, que é isso que eu quero determinar. E eu vou ser meio chata e eu vou ter que pedir para vocês falarem no microfone aí, porque é o seguinte. Quando eu fizer uma pergunta, eu quero que vocês me respondam, pode ser? Pode então, vamos sim, lá. Professora. A gente quer minimizar alguém. Quando a gente fala em minimizar alguém, o que você já pensa se você tiver puder derivar essa função?
Você vai igualar a zero? Derivar e igualar a zero. E eu tenho uma função aqui que depende de A0 e de A1, e é um somatório. A derivada da soma é a soma das derivadas. Então, eu posso derivar cada parcela. Vamos derivar essa parcela em relação a A0 e vamos derivar essa parcela em relação a A1. Então, quando eu vou derivar em relação a A0, desce o 2, A0 mais A1xi menos yi elevado a 1, vezes a derivada do que está aqui dentro em relação a A0, que é só 1. Agora, vamos derivar essa expressão em vermelho em relação a A1. A derivada da soma é a soma das derivadas, desce o 2, já coloquei aqui para fora. Ficou A0 mais A1xi menos y elevado a 1, né? A regra da potência de derivada, vezes a derivada de A1, disso aqui, do argumento todo, em relação a A1. Regra da cadeia. Sobrou só o xi. Derivou e igualou a zero. Então, aqui a gente está usando o que a gente sabe de cálculo 2. Cálculo 2, porque a gente está derivando em relação a zero e depois em relação a 1, né? Quando você está derivando em relação a zero, o A1 é constante. Quando você está derivando em relação a 1, o A0 é constante. E o x e y são dados, são constantes. Tudo bem até aqui? Então, o que eu vou fazer? Agora, vamos abrindo o somatório. Vai ficar somatório de... aplicando a distributiva aqui, né? Então, aqui vai ficar m vezes o somatório de A0. Vai ficar m vezes o somatório de A0. Então, eu vou agora... como está igualado a 0, o 2 eu posso simplificar. E agora eu vou, no próximo slide, eu vou fazer esse somatório aqui. Então, vai ficar distribuindo. Tá? E perceba que m vezes somatório de A0 somar de 1 até m de A0 vai ficar m vezes A0. Aqui vou poder colocar o A1 em evidência, vai ficar somatório de xi, e o outro vai ficar somatório de yi. Quem são as variáveis mesmo? A0 e A1. Então, vai ficar assim, ó. M vezes A0 mais o somatório de xi A1 igual ao somatório de yi, que eu joguei para o outro lado porque não é variável. É um número que você vai poder conseguir calcular. E aqui o A0 ficou de novo. Agora tem A0 multiplicado por xi. É a mesma coisa, só que vai multiplicado por xi. Então, vamos lá. Ficou multiplicado pelo xi, ficou multiplicado por xi, ficou xi ao quadrado, e aqui ficou multiplicado por xi. Isso aqui, o que acaba sendo? É um sistema de duas equações com duas incógnitas, A0 e A1. A0 e A1. E esse é um sistema que você pode resolver, ou o pessoal do ensino médio pode resolver, ou você pode usar escalonamento, por exemplo. Você tem um sistema de equações, duas variáveis e duas equações e duas incógnitas. Quando que um sistema, que é linear, que condição que você pode analisar da matriz dos coeficientes para dizer que esse sistema tem uma única solução? Tem solução e é única. Você tem um sistema linear. Eles têm que analisar a matriz dos coeficientes. O que você olha dessa matriz dos coeficientes para que você diga que essa matriz tem solução única? Tem determinante diferente de zero. Determinante diferente de zero. Então, quem que é o determinante? M vezes o somatório de xi ao quadrado e menos o somatório de xi ao quadrado. Tá aqui. Se esse determinante, então, é diferente de zero, a solução é única e você pode determinar, né? Vai calcular. A0 isolou A0, usou, né? Pode usar, por exemplo, escalonamento, pode usar substituição, mas você encontra uma expressão para o A0 e para o A1. Tá? Então, se você tem os x's, tem os y's, consegue calcular o alfa que só depende disso. Você consegue calcular o A0 e o A1, e você então tem agora a expressão da tua reta.
E só para retomar, lembrando então que o erro que a gente tinha lá, que a gente quer minimizar, é a raiz quadrada do somatório de f de x menos y ao quadrado, e a gente pode falar em erro relativo, porque é o erro absoluto, que é o erro mesmo, dividido pelo tamanho dos dados, ou seja, pela norma do vetor y, que são os dados que você tem. Então, a gente vai ter sempre olhando para o erro absoluto e o erro relativo, mas o erro relativo é o que te dá o erro relativamente ao tamanho dos seus dados. Tá? Então, é esse erro que a gente acaba usando mais para dizer se o modelo está bom ou se o modelo está ruim. Porque daí ele relativiza em relação aos seus dados. Então, vamos lá. Eu tenho um modelo, eu quero agora analisar a Stephanie vai acompanhando e foi colocando aqui os dados do número de mortes desde o primeiro caso de morte que teve no Brasil em 17 de março de 2020. Então, aqui no eixo X são os números de dias desde o dia 17 de março, então a gente já está quase a 150 dias desde do primeiro caso de morte. E aqui fomos plotando o número de mortes, então o número de mortes acumulado. Tá certo? Os dados oficiais do covid-saúde.gov.br e foi plotando aqui. Então, a primeira coisa que a gente aprendeu foi o modelo linear. Essa figura está parecendo que vai dar um certo modelo linear? Não. Mas a gente tem que começar step by step, um passo de cada vez. Então, a gente pegou e fizemos o modelo linear. Como? A gente foi pegando os X, que são os dias, os Y, o número de mortes, aplicamos nessa fórmula aqui e obtivemos a 0 e a 1 e temos aqui. Então, o A0 deu menos 21.531 e o A1 deu 778, eu arredondei aqui, não pus vírgulas e tal. Então, veja, essa reta aqui, de fato, ela está vindo aqui para baixo. Opa! Tem alguma coisa que eu faço no mouse que ela... Se eu for aqui para baixo, vai dar quase no 21 mil. Veja que isso aqui está 10 a quarta, né? E aqui está um modelo linear. E está dando mais ou menos um 15% de erro aí. Então, o erro relativo está na ordem de 15%. Então, o modelo linear não se ajusta bem a esses dados. Qual que é o outro modelo que você pensaria em usar quando você vê essa curva? Modelo exponencial, né? Vamos tentar uma exponencial. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer o modelo exponencial? Suponha que a gente quer encontrar uma f que seja exponencial, ou seja, fica lambda e elevado a beta-x. O que eu vou tentar fazer? Eu já sei fazer a modelagem do modelo linear. Então, o que eu vou tentar fazer é aplicar o logaritmo aqui nessa nossa exponencial, de modo a recair no modelo que eu acabei de aprender, que é o modelo linear. Então, suponha de novo, você tem aqueles mesmos pontos, e você vai agora tentar obter um modelo que seja exponencial. Então, eu vou aplicar logaritmo a ambos os lados. Eu apliquei logaritmo neperiano, porque aqui eu pus a exponencial na base e, né? Então, vamos aplicar. Logaritmo da f é o logaritmo de tudo isso. Aplicando o logaritmo de um produto, é a soma dos logaritmos. Então, ficou logaritmo de lambda mais logaritmo de e elevado a beta-x. Mas o logaritmo de e elevado a beta-x é só beta-x. Olha só. O ln de lambda, o lambda é uma constante que eu estou querendo obter. Ln de lambda é um número. Beta é um número. E aqui eu vou aplicar, está ficando ln da f de x. Então, o que acaba ficando? Acaba ficando um modelo linear no logaritmo, para o logaritmo da f.
Veja, aqui ficou o A0 mais o A1x. Então, aqui, o A0 é o ln de lambda e o A1 é o próprio beta. Só que, então, a gente acabou recaindo no caso linear, onde ln de lambda é o A0, beta é o próprio A1, e no lugar de ln de f de x, na verdade, a ln de f de x está no lugar de onde era f de x no caso do modelo linear. Então, aonde tinha yi, eu tenho que aplicar agora ln de yi. Então, eu vou usar as mesmas fórmulas que eu tinha obtido para o caso linear, só que o A0 é ln de lambda, o A1 é o próprio beta, e tudo onde tinha yi, eu uso ln de yi, porque está aparecendo aqui ln da f de x. Então, eu acabei conseguindo agora o ln de lambda e o beta. Se eu tenho o ln de lambda é isso daqui, o lambda é e elevado a esse número. Né? Você vai conseguir calcular esses números aqui. Então, vamos lá. E a gente acabou recaindo e a gente acabou tendo que... Veja que ela se aproximou muito bem aqui no início, mas agora teve um crescimento que não se ajustou tanto quanto a gente achava que deveria se ajustar. E o erro relativo foi grande. Então, aqui a gente obteve o lambda e aqui está o beta. Tá? E aqui acabou sendo um pouco meio frustrante para nós nessa história aqui, porque acabou o modelo não sendo tão bom quanto a gente imaginava que poderia ser. O que a gente fez agora? A gente foi para modelos polinomiais. Para modelos polinomiais. E para a gente discutir os modelos polinomiais, eu vou retomar o modelo linear de uma visão mais matricial. Vamos lá. Volta lá para o mesmo caso que a gente tinha lá no início. Os m pares de pontos. Eu quero obter A0 e A1 de modo a minimizar o erro, que era a f de xi menos yi ao quadrado. E veja que eu posso escrever isso daqui como sendo a norma do vetor. Que eu tinha falado para você que era a norma do vetor f de x menos y. F de x1, x2, menos y, y. A norma desse vetor. Como assim esse vetor? Quem que é a AZ? O AZ, a A é uma matriz de 1 na primeira coluna e a matriz das coordenadas do x na segunda coluna. O Z é o vetor das incógnitas que eu quero, A0 e A1, e o Y é o vetor que eu falei para vocês desde o início, Y1, Y2, YM. Vamos ver se dá certo mesmo isso? Quem que é esse vetor AZ menos Y? Multiplica a matriz A por Z, vai ficar A0 mais A1x1 menos Y1. Segunda, A0 mais A1x2 menos Y2. A0 mais A1xm menos YM. Ou seja, é justamente essas parcelas que a gente tem aqui. E quando eu falo na norma, eu vou ter que a soma dos quadrados de cada um das componentes, tirando a raiz. Perguntas? Conseguiram enxergar? Professora, quando você está usando a norma 2 ali, você está usando a norma geométrica normal? Isso, esse 2 eu até podia ter tirado hoje no seminário aqui, porque não ia para vocês ia ficar mais claro nem por 2. É a norma euclidiana. Como é que é a norma euclidiana de um vetor? Você fica, norma do vetor V. Raiz quadrada de V1 ao quadrado, mais V2 ao quadrado, mais V3 ao quadrado, mais VM ao quadrado. Exatamente o que a gente está usando aqui. Então, esse 2 só está indicando que é a norma 2, a norma euclidiana que vocês estão acostumados, que é a raiz quadrada da soma do quadrado das componentes. Exatamente. E quem que são as componentes de AZ menos Y? AZ é
A0 mais A1x1, A0 mais A1x2, A0 mais A1xm. E o y, y1, y2, ym. Como é que se faz diferença de vetores? Componente a componente. Então, vai ficar A0 mais A1x1, x1 menos y1 ao quadrado, mais A0 mais A1x2 menos y2 ao quadrado, que é justamente isso daqui. Ou seja, é enxergar que isso daqui é igualzinho a esse. Então, o que eu acho interessante a gente perceber é essas coisas que, como todos, quando você está falando em álgebra linear, você está falando em geometria analítica, está falando em cálculos, as coisas estão muito interligadas, né? Dá para ter as diferentes visões esse outro olhar. Respondido a pergunta? Deu para entender sim, professora, obrigada. Nada. De quem que é essa voz bonitinha? É a Beatriz, eu fui a mediadora da mesa que a professora estava semana passada. Isso, eu já conheço a sua voz, sim. Tudo bem, Beatriz? Tudo bem. Então tá. Então, é isso. Então, a gente vai estar olhando que a gente quer minimizar a norma do vetor AZ menos Y. Ah, mas quando sempre tem a raiz, o que eu falei para vocês? Você quer minimizar alguma coisa que tem uma raiz? Dá para minimizar só o que está dentro. Só o que está dentro. Mateus, obrigada. Eleva ao quadrado. Então, vamos minimizar o erro ao quadrado, ou seja, minimizar a norma ao quadrado. Agora, vamos lá, álgebra linear. Você tem uma norma de um vetor ao quadrado. Você tem um vetor U, a norma dele é ao quadrado. Como é que você pode escrever ele? U transposto U. Então, U transposto U, ou seja, o produto interno dele por ele próprio dá a norma do vetor ao quadrado. Então, eu estou fazendo aqui o produto interno de AZ menos Y por AZ menos Y, ou seja, AZ menos Y transposto vezes AZ menos Y. Como é que você transpõe uma matriz? A transposta de uma soma é a soma das transpostas. E como é que fica AZ transposto? Se você tem uma matriz AB e transpõe, vai ficar B transposto A transposto. Tem que trocar a ordem. Então, vamos lá, me ajudem. AZ ficou Z transposto A transposto. Multipliquei por AZ. Multipliquei por AZ. Esse aqui ficou Z transposto A transposto vezes Y. E esse ficou menos, né? Daí aqui ficou menos Y transposto a Z. Produto interno é comutativo, então eu somei os dois. Ficou menos 2 vezes A transposto Y transposto Z. Por que eu escrevi desse jeito mais complicado? Porque eu quero que fique tudo na variável Z. Mas aqui é a mesma coisa se você vai escrever A transposto Y transposto, ficou Y transposto A vezes Z. Que é o que ficou aqui. Y transposto a Z. Esse e esse. E o último que faltou? Menos com menos deu mais e ficou Y transposto Y. Então, essa maneira, agora eu escrevi exatamente o que a gente tinha lá no início, de uma maneira agora matricial. Ficou Z transposto A Z menos 2 vezes A transposto Y transposto Z mais Y transposto Y. Então, dessa igualdade para cá, eu usei que a norma de um vetor ao quadrado é o produto interno dele por ele mesmo, ou seja, um vetor U transposto U. E apliquei a propriedade de transposto aqui, distributiva de produto de matrizes, que o produto interno é comutativo, e cheguei nessa expressão. Tá bom? Quem é variável? A matriz A é uns e o x que você tem. O y são os y que são dados. Quem é a que você, as incógnitas? É o vetor z. Então, agora, eu quero minimizar esse erro, igualzinho que a gente fez agora há pouco, usando as expressões lá que eu tinha aberto. Agora, estou escrevendo a mesma coisa de uma forma matricial. Eu vou ter que derivar isso aqui em relação à variável. Quem que é a variável?
É o Z. É o Z. Isso mesmo. Isso mesmo, Beatriz. É o Z. Então, eu vou derivar e igualar a zero. A derivada disso daqui é como se você pensasse, derivada de 5x ao quadrado. Desce o 2, fica 5x. Desce o 2, ficou 5x. Ou seja, o ATA é a parte constante aqui. Ficou. Então, a derivada disso aqui é 2ATAZ. Agora, aqui é a derivada de um número, desculpe, derivada de um, a derivada da parte linear aqui, se eu estivesse derivando 3y, não, desculpe, 3x, a derivada ia ficar só o 3. E é o que acaba ficando aqui, é o que está aqui, só que sem o transposto, né, para dar, então ficou menos 2 vezes ATY. O que é a derivada de y transposto y? Em relação a z. Tá, pode falar aí. Pode falar, Matheus. Tá bom, isso daí é constante, então dá zero. Perfeito, é exatamente. Vocês não imaginam como é importante para mim esse feedback de vocês, para saber, vocês estão me entendendo sim, isso é muito bom. Então, y transposto y é uma constante, a derivada disso é a zero. Então, a gente fez a mesma coisa que a gente tinha feito anteriormente, lá nos primeiros slides, agora de uma maneira mais adulta, mais matricial e tal. Simplifica o 2, né? Eu estou igualando a zero, simplifica. Eu quero isolar o z, joga para o outro lado, e vai ter o seguinte, que se essa matriz ATA tem posto completo, e a solução desse sistema é, joguei o ATY para lá, e eu quero isolar o ATA. Por que eu disse que ela tem posto completo? Quero dizer que essa matriz aqui tem inverso, ou seja, é a mesma coisa que a gente falou agora há pouco, o determinante dela é diferente de zero. Se o determinante da matriz ATA é diferente de zero, essa matriz vai ter inversa, e eu posso, então, multiplicar pela inversa à esquerda. Então, o Z, que é o vetor de coeficientes A0 e A1, ficou ATY multiplicado à esquerda pela ATA inversa da ATA. E ficou na forma matricial. Então, agora essas fórmulas aqui, se você pegar ATA, inverter e multiplicar por ATY, onde você vai chegar? Nessas expressões aqui. É a mesma coisa, só que ali de uma maneira muito mais elegante, na forma matricial. Entendido? Ah, mas para que isso, Elizabeth? É a mesma coisa? Bem, agora eu quero que vocês olhem isso de outras maneiras. Primeiro, interpretação geométrica. AZ. A gente estuda lá em álgebra linear, espaço-imagem da matriz e tal. O que é? O espaço-imagem é os vetores da forma AZ. Tudo que você conseguir escrever da forma AZ está no espaço-imagem da A. Então, esse vetor AZ está no espaço-imagem da A. Então, esse plano aqui está representando a imagem de A. O vetor Y é o vetor que não está no espaço-imagem. Tá? Então, ele está esse vetor aqui, tá azul. Você quer minimizar... Quem que é AZ menos Y? AZ menos Y, ou Y menos AZ, é esse outro vetor. E você quer minimizar a norma desse vetor. Ou seja, você está querendo projetar esta frase aqui, pode ser dita assim: eu quero projetar o vetor Y no espaço-imagem de A. Projetar o Y no espaço-imagem de A é justamente essa forma que a gente acabou de obter. Ou seja, tem uma interpretação que você vem lá do cálculo no RN, que você tem daí uma questão matricial, lá usando só questões de matrizes, e tem a questão de você enxergar isso via álgebra linear, da questão geométrica que está, a projeção de um vetor num espaço vetorial, que é a imagem de A. E o que eu quero Elizabeth, essa fórmula aqui, você só está me dizendo que é a fórmula matricial, mas eu já tinha obtido isso, essas expressões de A0 e A1. Mas é que eu quero que você passe para o caso quadrático. O que vai mudar? Aqui vai ficar
se for o caso quadrático, eu vou querer que o modelo seja A0 mais A1, AX mais A2x ao quadrado. Aqui está o modelo quadrático aplicado no ponto xi, menos yi. Então, sempre vai ficar f de xi menos yi. F de xi menos yi, cada parcela ao quadrado. Quando o modelo for quadrático, vai ficar A0 mais A1xi mais A2xi ao quadrado. Isso daqui na verdade, a norma de AZ menos Y. De novo, sim, exatamente a mesma coisa. Só que o que é que mudou? Agora a gente tem 3 incógnitas, A0, A1 e A2. Se esse vetor Z é um vetor do R3, essa matriz A tem que ter 3 colunas. Quem que é a terceira coluna que antes não tinha? É do xi ao quadrado. Ou seja, é exatamente a mesma coisa que a gente tinha feito anteriormente, as mesmas deduções, derivou, igualou a zero, blá, 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 só que a única diferença é que agora a matriz A tem uma coluna a mais, que é do xi ao quadrado, e o Z, obviamente, tem uma parcela a mais. Pergunta para vocês. Agora, eu quero fazer o caso cúbico. O que vai acontecer com a matriz A? Ela vai ter mais uma coluna? E o que vai ser a quarta coluna? O x1 ao cubo, o x2 ao cubo, até o xm ao cubo. Exatamente. E se eu te pedir um polinômio de grau n qualquer? Exatamente a mesma coisa. Então, agora, aqui a gente é capaz de fazer o modelo polinomial de qualquer grau. Sempre com a mesma expressão. Ou seja, se você entendeu muito bem o método dos quadrados mínimos, por acaso linear, você consegue extrapolar agora para o modelo polinomial. E também a gente conseguiu extrapolar para o modelo exponencial. Então, a gente conseguiu fazer das duas maneiras aí. Tá? E agora, então, a gente vai aplicar o que a gente acabou de ver. Então, o erro pela forma matricial, né? Isso aqui a gente acabou escrevendo como AZ menos Y. E isso aqui é AZ menos Y, isso aqui é a norma de Y. Exatamente, aqui está bem claro, né? A norma de Y é a raiz quadrada da soma dos quadrados de suas componentes. É isso, norma de um vetor. Tá? Então, a gente fez aqui, pegou os mesmos dados, aplicamos o modelo quadrático, e aplicamos aqui, deu um erro na ordem de 5%. O erro relativo está na ordem de 5%. E fizemos o modelo cúbico, e que começa ruinzinho aqui, mas depois se ajustou muito bem. Então, nesses casos aqui, que a gente estava vendo, que a gente estava sempre ouvindo falar em exponencial, na verdade, no caso que a gente aplicou aqui, acabou dando muito bem o modelo cúbico. E veja que o modelo cúbico aqui está com esse coeficiente do x ao cubo já bem pequeno. Então, nem faz sentido eu tentar usar o modelo de quarto ou quinto grau, porque aqui já ficou, o cúbico já ficou quase não tendo muito efeito, né? Muito efeito. Então, aqui está com um erro de 1%. A gente pegou e, para resumir, nós, nessa apresentação, fizemos o modelo linear, o exponencial, o quadrático e o cúbico. Aqui estão os erros absolutos, ou seja, que é o que a gente está querendo minimizar mesmo, que é o erro relativo. Acho que eu pus os dados errados aqui, né? Porque não estava 007 isso no começo lá, né? No modelo quadrático, 0,0162. Aqui, vejo que essa aqui não está muito bem. Eu vou ter que voltar aqui para vocês. Vocês vão me ajudando. Stephanie, não vimos isso. Eu copiei errado lá, porque a gente fez tantos modelos, tantos testes para trazer para vocês, que a gente acabou, na hora de passar limpo, se confundindo. Então, aqui ficou 0,1548.
0,65, 0,05 e esse deu 0,01, que foi o melhor deles. Então, como o cúbico foi o melhor deles, a gente pegou e fez uma extrapolação. Então, a gente agora pegou essa expressão que a gente obteve, né? Ó, ela estava aqui, ó, exatamente essa expressão aqui. A gente extrapolou, né? Deixou ela, fez um x até 240. E parece que, por esse modelo, hoje nós estamos mais ou menos nos 150 dias, mais ou menos daqui 60 dias, a gente estaria atingindo 140 mil mortes, mas atingindo mais ou menos um pico nesse momento, daqui 60 dias, esperando que as coisas se estabilizem. Isso aqui serviu para gente estudar álgebra linear, estudar cálculo no RN, fazer essas ligações entre uma coisa e outra. Então, esse projeto que a gente acabou trabalhando com a Stephanie, foi dela trabalhou um pouquinho computacionalmente, de ver álgebra linear e cálculo no RN, e aplicando isso, mas para você estudar seriamente modelos epidemiológicos, que é algo que o pessoal tem usado, via equações diferenciais, os modelos epidemiológicos que o pessoal usa SI, suscetíveis e infectados, daí obviamente um pouco mais, que já leva em consideração os recuperados, o modelo SIR, suscetíveis, infectados e recuperados. Vocês também vão ouvir falar muito do SIRS e SEIR. E se vocês tiverem interesse, podem convidar os professores, a professora Aileen, a professora Ana Gabriela, o professor Elias, o professor Luizão, que tem bem mais experiência nesses modelos epidemiológicos do que eu. Então, assim, se vocês tiverem interesse em trazer alguém para discutir os modelos epidemiológicos, fica aí para vocês fazerem um convite aí para a professora Eileen, ou para a Ana Gabriela, ou para o professor Elias, ou para o professor Luizão. Eu sei que vocês tiveram semana passada uma palestra que eu acabei, infelizmente, não podendo assistir. Quem participaram da palestra na quinta-feira, né, o professor Roberto, o professor Elias e a professora Nara, da UTFPR, que talvez tenham falado para vocês contado um pouco para vocês também desses modelos. Tá? E aqui são alguns dos livros que a Stephanie usou para estudar, então, isso de cálculo numérico, análise numérica, que é o método dos quadrados mínimos, e que vocês vão ver isso durante o curso aí na disciplina de cálculo numérico. Então, o que eu tinha para apresentar é isto. E espero que vocês tenham entendido a ideia. Então, que não é assim que a gente está querendo... Na verdade, os dados que a gente tem aí de Covid foi uma motivação para a gente estudar um pouco mais de matemática. Certo, então agora a gente pode abrir o espaço para as perguntas dos participantes. Quem quiser se manifestar, fique à vontade. Quem quiser perguntar qualquer questão para a professora. Professora, foi muito legal o seminário. Obrigado pela apresentação. Que bom, deixou bem mais claro assim, as coisas que eu tinha estudado no cálculo numérico, que eu não tinha entendido muito bem. Eu só vi um monte de pontilhado, daí um monte de N, daí apareciam umas matrizes, assim, eu não entendia direito, mas agora ficou bem mais claro. Obrigado. Puxa, que bom, fico feliz de ter sido didático o suficiente para você ter tirado algumas dúvidas das aulas de cálculo numérico. E vocês lá em cálculo numérico devem ter trabalhado um pouquinho feito alguma modelagem de alguma coisa, não? Porque
Você fez com quem? Com a professora Abel? Isso, a gente fez com o Abel. Então, ele deve ter dado alguns trabalhos aí para vocês implementarem e tudo mais. Sim, ele passou pra gente. O meu acho que era alguma coisa com... Vixe, eu não lembro que tipo de polinômio que era. Mas era uma coisa bem diferente. Uhum. Vocês viram outros métodos lá também, né? Vários métodos. Mas foi bem legal também saber que falam na TV que crescimento é exponencial, mas na verdade é polinomial o jeito que estuda. Na verdade, o que você mostrou foi polinomial, que funcionava melhor, só que os que eles usam de verdade é outros métodos, né? Os que esses modelos que eu falei agora, epidemiológicos, o CIR e o CIRS, são os modelos que o pessoal tem usado mesmo. Essa questão da exponencial, você veja que no começo ali dos dados, ele estava bem com uma cara de exponencial. Então, as coisas, é uma maneira de a gente perceber talvez está fazendo um efeito. Então, que o crescimento agora tem se ajustado a um modelo cúbico. Então, se a gente mantivesse, que não tivesse com uma questão do isolamento, não tivesse seria mais dramática mesmo, talvez fosse um modelo exponencial. Então, eu acho que aí mostra um pouco que o isolamento é fundamental para reverter o modelo exponencial, a gente está indo para um modelo cúbico, né? Certo, tem uma pergunta do Matheus aqui no chat, também, se a professora quiser ler. Matheus perguntou. Agora o chat. Oi, professora, muito bacana essa pesquisa. Minha pergunta é sobre a implementação computacional. Você pode comentar mais um pouquinho sobre isso? Olha, veja que se pode fazer de várias maneiras. Mas nesse caso que eu apresentei, assim, não envolve quase nada de computação. A Stephanie não tinha tido uma linguagem de programação, e ela está fazendo usando Excel. Está fazendo Excel. Então, eu vou acompanhando meus dados aqui, eu programo em MATLAB e tal, eu já prefiro fazer com a forma matriciada, mas aí você pode, a questão computacional é muito simples. Então, você pode trabalhar com o próprio Excel. A gente acabou também, na época da quarentena, fazendo como estava começando essas questões de aulas remotas ou não, acho que foi em maio, a gente propôs modelagem na quarentena, foi um projeto de extensão para o pessoal da matemática industrial. Então, a gente apresentou isso e o pessoal tinha que fazer algum projeto. E, então, escolher os dados que ia usar e tal. Então, foram diferentes dados que o pessoal escolheu e diferentes maneiras também de usar a parte computacional. Então, mas o que é legal do que eu apresentei hoje é que se consegue fazer usando Excel, sem nenhuma linguagem computacional pesada, assim, né? Eu tenho a impressão que nas aulas do cálculo numérico, o pessoal aprendeu a usar o Julia, não foi? Foi sim, professora. A gente aprendeu em Julia. Em Julia, exatamente. Bom, deixa eu ver. A princípio, eu não vejo mais nenhuma pergunta no chat. Eu gostaria, sim, de perguntar um pouco para a professora, aproveitando aqui. Primeiro, parabenizar de novo a exposição extremamente didática, extremamente elucidativa, assim, sobre como funciona o método dos quadrados mínimos. Mas eu acho que a professora também comentou, a professora também trouxe muito bem na mesa a questão um pouco de até onde esses métodos nos levam. A gente tem um pouco a explicação sobre como funciona o método, mas a questão que está premente aqui é basicamente até onde esse método nos leva, quais são as limitações dessa ferramenta em específica para descrever esse fenômeno. E assim, a gente sempre tem algumas limitações de modelos, como a gente viu ali, algumas curvas que descrevem muito bem até uma certa altura, mas
deixam de descrever. Então, eu gostaria que a professora comentasse um pouco mais assim, sobre assim, os poderes e as limitações dessa ferramenta para esse problema em específico, assim, que como pesquisadora você pode perceber ali, você talvez com mais experiência, a verificar essa relação entre modelo e problema. Tá. Primeiro é que, na verdade, esse problema surgiu porque eu quero que a minha aluna estude matemática. Então, aplicar, reveja e estude, né, conteúdos de matemática. Agora, o modelo em si não é adequado para as questões epidemiológicas. Então, o que eu estou aí propondo eu tenho esses dados e eu estou querendo ver que é uma função que modela esses dados e a gente pode aprender isso usando... É interessante se perceber que você pode usar isso para quaisquer fonte de dados que você tenha. Então, agora a questão de você, como cientista, eu não vou propor esse modelo para isso. Por quê? A gente não tem não tem informação confiável nos dados. Os dados, o pessoal tem sempre criticado muito esses dados, a gente não sabe até que ponto que eles são confiáveis. E a outra questão é que a gente precisa levar em consideração outras coisas, além dos dados, que o modelo epidemiológico leva, né? Qual que é a relação entre os infectados, os que estão se recuperando e tudo mais, essas coisas. Então, por isso que é interessante, eu até sugiro de vocês convidarem as pessoas que têm trabalhado com esses modelos, que conhecem os modelos epidemiológicos, porque a gente está num momento em que a gente, matemático, precisa conhecer o que está sendo tanto falado, né, dessa questão dos modelos. E por que os modelos são importantes? Porque os modelos são importantes até para nos levar a uma possibilidade de, talvez, de afrouxar um pouco os isolamentos, né, aos poucos, e maneirando isso, fazendo com certa cautela. E a gente convidou, tem tido alguns trabalhos aí também interessantes, daí do pessoal que está pesquisando mesmo, né, e tentando identificar as zonas de cada cidade ou de cada região e tudo, para discutir essa questão do isolamento, porque a gente sabe que a situação é complicada mesmo, o primordial é preservar as vidas das pessoas, mas os modelos podem nos ajudar a tentar analisar um olhar de cientista e de matemático para essas informações. Perfeita colocação. Eu acho que se alguém quiser manifestar mais alguma coisa, fique à vontade no chat. De momento, a gente agradece a disponibilidade da professora para essa palestra, a disponibilidade, parabeniza também a didática da exposição, foi bastante ilustrativo, eu acho que para vários de nós aqui. E, bom, para os participantes, a gente informa aqui que esse seminário está sendo gravado e em alguns dias, eventualmente, vai aparecer no canal do YouTube do PET de Matemática, que está linkado aqui. Então, por exemplo, se algum de vocês quiser recuperar mais para frente, eu disponibilizei o link no chat. E demais, assim, seria isso. A Stephanie quer falar alguma coisa, Stephanie? A Stephanie está aqui. Oi, professora. Minha colaboradora aí. Não, acho que a professora já explica super bem, acho que isso todo mundo percebeu, né? Já disse tudo. Só ressaltar mesmo que o foco do projeto é que a gente pudesse ver esses conceitos de álgebra, cálculo, ver uma aplicação deles, estudar eles, e é como se, né, como a professora falou, o Covid veio como um incentivo para isso, mas não que a gente realmente vá modelar os casos de Covid, porque até como quem participou da palestra do
da Semana da Matemática. O Elias e a Nara também colocaram bastante modelos que são muito mais usados nisso, e até esses modelos está sendo difícil de aplicar, né? Então, imagine esses que são bem mais básicos. Mas acho que é isso. Vamos ver o que vai acontecer daqui a 60 dias. Esperar para ver, né? Uhum.